de Alcione Emerick, Família doente, filho ferido. Seu passado pode ser curado por Deus. Capítulo 1. Feridas que nascem em casa. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica atalar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Gênesis 37, do 1 ao 4. A Bíblia começa a nos relatar a história de José quando ele ainda estava com 17 anos. Veremos que seu lar padecia de sérias dificuldades. Comecemos pelo casamento dos pais. Jacó, seu pai, tinha 2 esposas, Lia e Raquel. Sabemos pela história descrita em Gênesis que Jacó, depois de sair de sua casa, foi para as terras da família de sua mãe, em Harã. Lá chegando, conheceu Raquel e enamorou-se dela. Foi um momento emocionante. Mas Labão, o pai da moça, disse que só daria a filha a Jacó caso trabalhasse 7 anos para ele. Esse seria o valor do dote. Jacó concordou e assim serviu a Labão por 7 anos. Cumprindo o acordo e vencendo os dias de trabalho, disse Jacó a Labão: Dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Gênesis 29, 21. Como sabemos, Labão agiu com desonestidade e, ao invés de Raquel, lhe deu a filha mais velha, Lia. Veja seu argumento. Não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Gênesis 29, 26 a 27. Veremos, entretanto, que a união de Jacó com Lia lhe trouxe uma série de consequências nocivas em sua vida. Jacó não tinha alternativa senão acatar a imposição de Labão, e assim o fez. Teve de conviver com a mulher que não amava tanto, diz o texto. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Sua paixão era mesmo Raquel. Lia veio de improviso e sem o seu consentimento, fruto de uma armação do pai para casar a filha mais velha. As coisas tornaram-se piores quando, mais adiante, se constatou que Raquel, a esposa amada, era estéril. Em contrapartida, Lia era fértil e continuamente dava filhos a Jacó, e isso acabou por criar um clima de intriga e disputa entre as 2 esposas. As brigas deviam ser quase constantes. Veja o que diz o texto. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Adiante vimos Lia dizer a Raquel, achas pouco o me teres levado o marido? O clima de revanches, brigas e disputas era comum no lar de Jacó. Creio que Lia dizia a Raquel, você pode ser a esposa amada, mas quem dá filhos a Jacó sou eu. E por outro lado, podemos imaginar que Raquel retrucava. O que lhe adianta dar filhos, pois ele me ama ainda mais do que a você? E Jacó tinha que ser o conciliador de suas 2 esposas enfurecidas e descontentes. Por certo, você concordará comigo que os filhos de Jacó, inclusive José, que posteriormente foi gerado, foram prejudicados em sua vida emocional pelo descontrole que havia no casamento de seus pais. Segurança e estabilidade familiar era algo inexistente nessa família. José, o preferido. Os pais precisam ter a consciência de que dão para os seus filhos e também para as suas gerações uma herança que pode ser boa ou má. Essa herança é primeiramente espiritual, através da qual bênçãos ou maldições atingem os descendentes, mas também há um legado psicológico em que os filhos são influenciados por meio do procedimento ou comportamento dos genitores.
Estou dizendo isso pelo fato de que as Escrituras nos dizem mais adiante que Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, Gênesis 37, versículo 3. Aqui está o problema do preferencialismo que ocorre quando um filho é mais amado em detrimento dos demais. Jacó desenvolveu uma relação de maior afeto, prestígio e admiração para com seu filho José. O fato é que, por 2 vezes, Deus permitiu que Raquel, a esposa amada, concebesse. O primeiro filho foi José, que se tornou o menino preferido de Jacó. Isso, numa cultura patriarcal em que a figura paterna tinha importância capital e determinante, acabou por exercer uma forte influência na família. Os demais irmãos de José, percebendo essa situação, acabaram desenvolvendo uma relação de ódio e desafeto para com ele. O clima tornou-se insustentável naquela casa. É importante agora frisar que o comportamento de Jacó em relação a seus filhos, preferir um em detrimento dos demais, foi herdado de seus genitores, Isaque e Rebeca. Você deve lembrar-se de que, também nesse lar, cada um deles tinha o seu filho predileto. Isaque gostava mais de Esaú e Rebeca afeiçoava-se mais por Jacó. Isso acarretou que Esaú, desde cedo, se identificou com a caça, tornando-se um homem do campo, influência do pai. Mas Jacó tornou-se um homem pacato, habitava em tendas, Gênesis 25, versículo 27. Isso quer dizer que era um filho mais caseiro. É visível a influência da mãe em sua personalidade. E no que foram dar essas relações de predileção de Isaque e Rebeca? O que resultou foi um conflito entre os pais e uma inimizade entre os filhos. Se não fosse a intervenção de Deus, os irmãos poderiam ter se matado, tamanha a inimizade e o ódio nutrido durante anos. É muito interessante ver que Jacó, tendo crescido num lar assim, absorveu tudo isso e não interrompeu esse ciclo. Desse modo, fez o mesmo com seus filhos. E qual foi o resultado? Ocorreu o mesmo problema observado no casamento de seus pais e no seu relacionamento com Esaú. Conflitos conjugais e ódio entre irmãos. Por isso, então, podemos já de início tirar uma grande lição. Problemas apresentados numa família, quando não tratados, tendem a repetir-se nos filhos e nas gerações seguintes. Pare agora um pouco para pensar nos padrões ou comportamentos em sua vida, em sua família, que você herdou erroneamente de seus pais. Se você conseguir identificar esses legados emocionais aprendidos, isso já é um grande passo para a cura. Com esse entendimento, em oração, é possível romper com essas heranças emocionais e espirituais nocivas que lhe foram transmitidas. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus e não mais nos deixarmos guiar pelos antigos padrões desse século, conforme nos ensinou Paulo, Romanos 12, versículo 1 ao 2. Nosso perfil de família, casamento e criação de filhos deve estar pautado nos conceitos de Deus e não mais nos nossos. José e seus irmãos. Jacó via em José sua esposa amada Raquel. Pelo fato de ser o primeiro filho de Raquel, isso serviu para fortalecer ainda mais esse laço afetivo. Outra coisa é que José era mesmo um filho que ainda muito cedo demonstrou excelentes qualidades de caráter e espiritualidade. Ele conhecia e temia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tais características pareciam não estar presentes na maioria dos outros irmãos, infelizmente. E assim tudo isso foi contribuindo para que as relações entre José e o pai se tornassem muito próximas. Ele se tornou o filho superprotegido e mimado pelo pai. Evidentemente, as consequências vieram. Os irmãos de José, percebendo tudo isso desde cedo, começaram a alimentar ciúmes e raiva em relação a ele.
As brigas, por certo, eram constantes e não poucas vezes os irmãos teriam dito a José: "Você é o queridinho do papai. Idiota, não gostamos de você." Ou então: "Seu metido, você vai se ver conosco." Ainda mais, devido à maior atenção de Jacó para com José, este se tornou um verdadeiro dedo duro. José, ainda com 17 anos, era o principal informante de seu pai sobre o comportamento dos demais irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Gênesis 37:2. Tudo isso foi contribuindo para um maior afastamento em relação a seus irmãos. Em certa ocasião, diz a Bíblia que Jacó estava tecendo uma túnica talar. Um dos filhos seria premiado com ela. Para quem seria? Não sei dos bastidores da cena, mas possivelmente alguns deles tenham cogitado: "Puxa vida, já pensou se este presente for para mim?" Outros talvez tenham imaginado: "Tomara que não seja para José, pois ele já tem toda a atenção do nosso pai." Essas são apenas suposições, mas o fato é que mais adiante vemos que a túnica foi de fato para José. Isso era demais para seus irmãos. Veja o que dizem as Escrituras depois desse episódio. Vendo, pois, seus irmãos, após o pai dar a José a túnica, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Gênesis 37:4. As coisas acabaram se complicando. Jacó, com o que fez, conseguiu piorar ainda mais as relações entre seus filhos e José. A convivência agora se tornara insustentável. Ódio foi a palavra bíblica para descrever o sentimento que pairava no relacionamento dessa família. Diz também o texto que eles não podiam falar pacificamente. Isso dá a entender que toda a conversa se dava aos gritos e por meio de palavras carregadas de desmedidas amargura. Pois bem, se já temos uma família onde o casamento dos pais já não era um dos melhores, com constantes brigas e intrigas entre as esposas e o marido, temos também filhos em que há ódio entre eles, um verdadeiro caos. Lá vem o tal sonhador. Em certa ocasião, José teve 2 sonhos. No primeiro, ele se viu com seus irmãos, atando feixes no campo, e então os feixes dos irmãos curvaram-se perante o seu, que ficou de pé. Não sabemos com que intenção José resolveu compartilhar o seu sonho com eles. Para quê? Isso foi o estopim para acirrar uma outra forte briga. Seus irmãos lhe disseram enraivecidos: "Reinarás com efeito sobre nós?" E o texto acrescenta: "E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras." Gênesis 37:8. José ainda teve um segundo sonho, onde viu o sol, a lua e 11 estrelas curvando-se perante ele, e mais uma vez resolveu contar isso aos seus irmãos e também ao pai. Agora foi Jacó que lhe passou uma bronca. Repreendeu-o o pai e lhe disse: "Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra?" Gênesis 37:10. O resultado desses 2 sonhos foi o despertamento de um ódio ainda mais intenso dos irmãos para com José. O ciúme era muito forte, mas Jacó permanecia passivo diante daquela situação. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O mal aproximava-se, contudo Jacó não podia nem imaginar o que estava por acontecer. Sempre que alguém fica descontente com uma outra pessoa, a primeira emoção que surge é a ira. Paulo escreveu aos Efésios dizendo: "Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo." Efésios 4:26-27. A ideia de não se pôr o sol sobre a vossa ira é: não acumule ira em seu coração, cultivando-a até o dia seguinte. Pois quando acumulamos ira, ela se transformará logo em ressentimento. Ressentimento é um sentimento duplo, ou seja, um sentimento ruim que se repete, que se acumula. Após o ressentimento vem a mágoa, e isso é progressivo.
Depois, na medida em que alguém vai fomentando tais coisas dentro de si, a mágoa transforma-se em amargura. Dela vem o ódio, depois pode vir a vingança, que é o desejo de descontar no outro tudo aquilo que ele nos lesou, e ainda em maior medida, Jesus nos ensinou: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão, Mateus 5, 21, 22. Jesus discerniu que o homicídio tem origem no coração, onde a ira cria raízes profundas, onde o sol se põe por longos dias e talvez anos, e na medida em que esses sentimentos ruins vão se acumulando, podem chegar a um desfecho trágico, um homicídio. Era exatamente nesse estágio que os irmãos de José se encontravam. O coração de cada um deles estava amargurado, cheio de ódio e vingança. Certo dia, o pai dirigiu-se a José e perguntou-lhe sobre seus irmãos, se estavam apacentando o rebanho. José respondeu afirmativamente. Jacó então lhe pediu que fosse até eles para ver como estavam. Aqui, mais uma vez, talvez Jacó tenha instigado a ira deles, pois pediu ao filho da sua amada mulher que fosse até lá para fiscalizá-los, o que poderia dar a ideia de não confiar neles. José, sendo obediente, disse ao pai: eis-me aqui, e assim partiu. Quando estava perto dos irmãos, lá estavam eles a conversar. O que será que conversavam? É bem possível que o assunto da roda, até porque tiveram uma forte reação ao verem o irmão, tenha sido mesmo José. Precisamos dar um jeito naquele queridinho do papai. Alguns dele talvez estivessem dizendo. Outros, quem sabe, tenham dito: eu já não o suporto mais, você viu o sonho que ele teve? É mesmo desaforado e metida besta, eu o odeio. O coração daqueles moços estava realmente ferido e machucado. Eles estavam cheios de ira e descontentamento. Quando José apontou lá distante, surgiram os primeiros comentários. Lá vem o tal sonhador. Vamos matá-lo? Começaram a conspirar uns com os outros. Matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. José nem de longe imaginava o que se discutia naquela roda entre os irmãos. Assim que chegou, nem mesmo deu tempo para cumprimentá-los e foi logo agarrado por eles. Sua alma agonizou profundamente. Rúben, o irmão mais velho, sentindo o peso da responsabilidade, tentou dissuadir os irmãos e se pôs a convencê-los da loucura que estavam por fazer. E José foi lançado numa grande cisterna que estava vazia, e ficaram ali discutindo entre si sobre o que fazer com ele. Vamos então matá-lo, deve ter perguntado um ao outro. Agora você vai ver o que é bom para a tosse, José. Você vai ver o que vamos fazer com você. Ameaças assim devem ter ocorrido quando o ódio comandava os impulsos daqueles jovens. Passando algum tempo, porém, apontou lá adiante uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Judá disse então aos irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Todos então concordaram. José foi negociado por apenas 20 ciclos de prata, preço este comum para um escravo naquela época. E lá se foi ele, um adolescente de 17 anos, o menino super querido de Jacó, aquele que cresceu convivendo com os problemas conjugais dos pais e também em meio às inimizades e o ódio dos irmãos. Com certeza deve ter sido o momento mais terrível de sua vida. E assim ele partiu como escravo para uma terra distante, sem qualquer possibilidade de ser livre, pois tinha sido comprado. Seu fim seria naturalmente tal como os dos milhares de escravos do Egito. Podemos ter uma ideia de como José se sentiu naquela hora, analisando o que aconteceu muito tempo depois, quando ele estava na posição de governador. O texto bíblico narra que os irmãos disseram: pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos. Gênesis 42, 21.
José clamou desesperado aos irmãos: Por favor, não façam isso comigo. Tenham misericórdia de mim. O que vou fazer sem meu pai? Não façam isso comigo. E assim foi-se indo a caravana, levando José aos gritos de dor, até que a sua voz e imagem desapareceram no horizonte. Chegando ao Egito. Assim que José foi vendido para os ismaelitas, seus irmãos tomaram a túnica dele e a espargiram com o sangue de um bode com o objetivo de ocultar o que tinham feito. Era aquela mesma túnica colorida que eles haviam despertado um forte ciúme quando o pai a tinha dado a José. De volta para casa, os irmãos mostraram então aquela peça de roupa a seu pai. E Jacó imediatamente reconheceu que era a túnica de seu filho querido. Veja como ele foi tomado de pânico. É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Entretanto, enquanto ele chorava a morte do filho, José estava na condição de escravo, indo em direção ao Egito. Ele estava vivo, mas Jacó não sabia o que seus próprios filhos haviam feito com o irmão. Eles agiram desse modo por estarem convictos de que José nunca mais voltaria daquela terra. Era o seu fim. Lá, com certeza, morreria em tenra idade, como qualquer dos milhares de escravos que naquela nação viviam. O irmão seria apenas mais um deles. Entretanto, o Deus soberano age por trás de circunstâncias aparentemente naturais. Não temos ideias de muitas coisas que Deus faz, nem mesmo as notamos, mas não se dá nada por acaso no seu reino, nem em sua administração. Há, sim, propósitos definidos e claros de todos os nossos dias que, segundo o salmista, estão escritos no seu livro, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16. As Escrituras nos mostram em textos posteriores que José estava sendo conduzido ao Egito com um propósito de Deus para a sua vida. Ele não estava indo para lá por acaso. Embora não tivesse então ciência dos planos de Deus, um dia o próprio José chegou a esta conclusão. Isso veremos adiante, mas já aqui podemos tirar a seguinte lição. Embora agora não tenhamos compreensão de tudo o que nos acontece, temos de ter em mente que o Senhor está no controle de tudo e que, se algo aconteceu conosco em nosso passado ou no presente, algo que nos tenha ferido profundamente, um dia teremos maior clareza dos propósitos eternos de Deus. Na situação presente, possivelmente ainda sofremos os efeitos de um momento terrível porque passamos. Talvez não tenhamos condição de entender nada do que Deus esteja querendo nos ensinar. Um exemplo que agora me vem à mente é o de Jó. Lembra-se das reações de Jó em meio a todo o alvoroço que se tornou a sua vida? Ele estava completamente transtornado. Suas emoções estavam à flor da pele. Chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento e chamou diversas vezes a morte para si. Jó 3, 8, 11. Isso também acontece conosco quando estamos no meio da tormenta. Só enxergamos morte, ruína e destruição. Mas depois de passarmos pela luta e superarmos tal situação, o nosso coração começa a enxergar a sustentação dada pelo Senhor durante aqueles dias difíceis. Jó também percebeu isso depois que Deus a ele se manifestou e reconheceu que todo o seu sofrimento serviu para aproximá-lo ainda mais do Senhor e transformar profundamente a sua vida espiritual. Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 3, 5.
ele passou a ver o propósito divino que havia em sua luta e dor. Voltemos agora a José. Chegando ao Egito, não foi conduzido para que fizesse serviços pesados, assim como ocorria com a maioria dos escravos, mas foi escolhido por Potifar, oficial de Faraó, para servir em sua própria casa. Isso, evidentemente, já era fruto da intervenção de Deus na vida de José. Com o passar do tempo, Potifar foi percebendo a integridade do jovem e também viu que havia sobre ele a bênção da prosperidade, pois está escrito: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Gênesis 39, 2. Desse modo, em pouco tempo, ele foi elevado ao cargo de mordomo e ficou sendo, a partir daí, o administrador dos negócios de Potifar. Depois da promoção de José, algo inédito aconteceu. Além de ser um homem próspero, Deus também, por ser o intermédio, começou a multiplicar as contas e os negócios de Potifar. A Escritura diz que o Senhor fez isso por amor a José. Ele era de fato um filho amado de Deus, e isso pelo simples fato de que temia e servia o Deus de Abraão, Isaque e de seu pai Jacó. Apesar de todos os problemas enfrentados na vida com seus pais e irmãos, além de ter sido expulso da casa de modo humilhante, apesar de tudo isso, a sua vida com Deus era algo inegociável. José temia a Deus de fato. Este foi o segredo da sua prosperidade por onde quer que fosse. A mão do Senhor estava sobre ele continuamente. Pouco a pouco, Potifar foi passando tudo para as mãos de José, pois era alguém de toda a confiança. O pior, porém, ainda estava por acontecer. José, que já tinha um trauma de casamentos desajustados, pois cresceu vendo os problemas de seu pai com as suas esposas, foi parar justamente numa casa em que o casamento também estava em crise. E a esposa de Potifar afeiçoou-se a José. Apesar de sua pouca idade, diz a Bíblia que José era formoso de porte e de aparência. Gênesis 39, 6. A esposa de Potifar começou a insistir diariamente para que José se deitasse com ela, ou seja, isso era um convite ao adultério. Mas como ele era íntegro, mesmo fora das vistas do seu patrão, persistiu em manter a sua integridade. Isso me faz lembrar de uma interessante definição de integridade que li em uma obra. Integridade é o que você é quando ninguém o está vendo. José era honesto e puro, com ou sem a presença de Potifar. Isso é ser íntegro. O problema é que muitos se acostumaram a uma vida de aparências, de impressões. Vivemos num mundo onde impressionar vale muito. Lembremos-nos da grande lição que Deus nos ensinou a Samuel, quando foi enviado para escolher o substituto de Saul. Não atentes para a sua aparência, nem a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7. Em outras palavras, o Senhor lhe estava dizendo: vocês, homens, observam o que é exterior, mas eu olho o caráter, e isso é o que importa para mim. José permanecia íntegro, apesar dos constantes convites da esposa de Potifar. Era uma luta diária que ele teve de enfrentar. Aqui já podemos pensar em outra lição. Satanás parece estar sempre armando ciladas na vida sexual dos grandes líderes de Deus. É preciso estar muito atento quanto a isso. A mínima brecha pode ser letal. E veja só uma outra estratégia do diabo através da mulher de Potifar, falando ela a José todos os dias. Gênesis 39, 10. Nosso adversário é persistente. Nosso adversário tenta nos atingir de todos os modos e usando diversas estratégias. Precisamos ficar vigilantes e perseverantes.
Oração, jejum e leitura da palavra são fundamentais nos períodos de intensa tentação. Infelizmente, porém, chegou um dia em que a esposa de Potifar deu a sua cartada final. Ela lhe segurou pelas vestes e tentou agarrá-lo com todas as suas forças. Foi algo terrível. José só teve uma alternativa: correr, e foi o que fez. No entanto, é interessante prestarmos a atenção no ambiente que proporcionou esse sagaz ataque. Veja o que diz o texto. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achavam presente. Gênesis 39, 11. Suponho que aqui esteja a brecha de José. Ele veio à casa de Potifar quando ninguém lá se encontrava, exceto a mulher de seu senhor. Por causa disso, sucederam-se todos os acontecimentos subsequentes que lhe causaram uma grande dor. Se ele não tivesse dado essa abertura, nem se exposto dessa maneira, talvez nada disso tivesse acontecido. Esse ensino é sumamente importante para nós pastores. No aconselhamento, temos de ter esse cuidado. Já há algum tempo decidi não fazer qualquer aconselhamento sozinho, sem a presença de minha esposa ou de uma intercessora ao meu lado. Acompanhar pessoas do sexo oposto pode ser algo perigoso, tanto para o ajudado como também para o ajudador. Diversos pastores já caíram em adultério com mulheres a quem atendiam no aconselhamento, e isso porque não vigiaram, tentaram ajudá-las sozinho. O diabo, é claro, não brinca em campo de batalha. Lembro-me do caso de uma mulher que um pastor da região me pediu para ajudá-la. Tratava-se de uma pastora, mas enfrentava uma crise em seu casamento. Quando ela soube que eu havia aceitado atendê-la, sabe qual foi a sua primeira reação? Ir direto ao salão de beleza. Dá para acreditar? Mas é verdade. Ela veio com a intenção de me seduzir. Evidentemente, contatei uma intercessora para que estivesse comigo. Algum tempo depois, uma líder amiga minha, que esteve acompanhando também o caso daquela pastora, compartilhou comigo que a pastora gostou do trabalho, só que não se simpatizou muito com a intercessora que colaborava comigo. Fiquei impressionado. É evidente que quem não simpatizou nem um pouco com a minha ajudante foi o espírito de prostituição que estava atuando através da pastora, buscando uma brecha em minha vida. Fiz apenas 2 atendimentos com essa senhora e depois entendi que deveria encaminhá-la para que apenas pessoas do sexo feminino a ajudassem. Sinceramente, não sei como foi o desfecho desse caso. Voltemos a José. Estando ele então sozinho com a mulher de Potifar, ela o agarrou com todas as suas forças. Apesar desse vacilo, José era um homem íntegro e não se rendeu. Fugiu às pressas. Entretanto, ela conseguiu ficar com parte da sua roupa. Depois disso, ela chamou pelos outros empregados da casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-me. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Gênesis 39, 14. Assim que Potifar chegou e tomou conhecimento dos fatos, embora distorcidos e falsificados pela esposa, encheu-se de ira e mandou José imediatamente para a prisão. E mais uma vez José foi colocado numa condição humilhante. Quando tudo parecia correr bem, foi ele mais uma vez surpreendido pelas circunstâncias difíceis da vida. Ele, que já havia sido traído pelos irmãos, foi agora também acusado injustamente pela esposa de Potifar. Essas feridas foram se acumulando em seu interior. Lá na prisão, ao ser preso, José em pouco tempo conquistou a atenção e a confiança do carcereiro. Havia lutas e reveses. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro,
Gênesis 39, 21. Que coisa tremenda é sabermos que Deus não apenas está conosco nos tempos bons de prosperidade e de sucesso. Ele também está conosco nos momentos mais difíceis, inclusive nos muitos cárceres espirituais pelos quais podemos passar nesta vida. O Senhor era com José quando esteve na casa de seu pai e também depois como escravo, e ainda quando atuou como servo na casa de Potifar e não o deixou quando foi mordomo. Também agora era com José ao retornar à condição de prisioneiro. Deus nunca nos desampara. No futuro veremos com maior clareza os seus planos, que por vezes podem parecer obscuros e sem sentido. Se aqui na terra não chegarmos a ter um entendimento completo dos planos de Deus para conosco, no céu esta obra se completará, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. José conquistou tão rapidamente a amizade do carcereiro que este, quando precisava ausentar-se do seu posto, passou a confiar-lhe todos os presos que lá estavam. Em certa ocasião, por causa de uma ofensa, chegaram até aquela prisão 2 oficiais de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Um dia ambos tiveram sonhos enigmáticos. Eles se perturbaram em seu coração por não saberem o sentido dos sonhos. Mas José, com a sensibilidade que tinha, percebeu isso. "Por que tendes hoje triste o semblante?" perguntou-lhes. Eles responderam, explicando-lhe os sonhos que tinham tido. Então José lhes disse: "Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho." Ambos então relataram o que tinham sonhado. Após escutar-lhes, José respondeu a cada um aquilo que Deus colocou no seu coração. Para o copeiro-chefe, disse José: "Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhes darás o copo na própria mão, segundo o costume antigo quando lhes era copeiro." Mas ao padeiro-chefe a notícia não foi das melhores. "Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes." Tal como José interpretou, os fatos se sucederam. Dentro de 3 dias, o copeiro foi solto e reintegrado ao cargo, mas o padeiro foi decapitado por Faraó. Quando ainda o copeiro estava na prisão, José lhe fez um pedido: "Lembre-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa." Gênesis 40, 14. Ele ainda expôs sua dor e a sua insatisfação quanto à sua situação ali. "Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra." Gênesis 40, 15. Todavia, o copeiro nem sequer pensou em José após ser solto. 2 anos se passaram. Na presença de Faraó. José, ali na prisão, estava sendo preparado por Deus para uma grande missão. Sempre que Deus nos permite passar por momentos difíceis, apesar das nossas orações, sempre que Ele parece não nos ouvir, tenha isso em mente: coisas grandes virão. Os grandes soldados do Senhor são forjados no calor da batalha. É necessário termos ciência disso. Nosso caráter terá de ser provado, tratado e muitas vezes seremos literalmente espremidos. José não sabia, mas algo grande estava para acontecer em sua vida. 2 anos se passaram até que Deus deu sonhos a Faraó, que ninguém do Egito sabia dar-lhes a interpretação.
nem os magos, nem os sábios, nem os adivinhos. Ninguém conseguiu esclarecer o significado daqueles sonhos. Faraó permanecia angustiado diante de tudo isso, até que, finalmente, o copeiro-chefe, aquele que estivera na prisão com José e tinha tido ali o seu sonho decifrado, lembrou-se dele. Comentou então com Faraó sobre o hebreu. Não tendo alternativa, Faraó ordenou que José fosse trazido à sua presença. José prontamente se preparou para o encontro. Ao chegar perante Faraó, este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. José imediatamente lhe respondeu: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Observe a sua firmeza e como ele reconhecia a sua dependência de Deus e como naquela ocasião ele aproveitou para testemunhar do seu Senhor. José, sendo convicto do poder de Deus em sua vida, disse com autoridade a Faraó: Deus lhe dará resposta favorável. Sua palavra impactou a maior autoridade do Egito. Faraó explicou-lhe detalhadamente os sonhos. Esta história nós já conhecemos. No seu sonho, viu 7 vacas gordas saindo do Nilo e, após elas, 7 vacas magras. Então acordou. Depois viu 7 espigas cheias e boas que saíam da haste, mas, após elas, nasciam 7 espigas mirradas e empalidecidas. Ninguém da corte faraônica foi capaz de interpretar esses 2 sonhos, mas José, cheio do temor do Senhor, recebeu do alto a interpretação. Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém se lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isto e vai fazer logo. Gênesis 41, 25, 32. José continuou ainda explicando e dando todas as dicas a Faraó sobre o que deveria fazer nesses 2 tempos e que estavam por vir. Instruiu ainda que Faraó designasse um homem sábio e ajuizado para cuidar de todo o mantimento e que administradores fossem ainda contratados. A conversa continuou por algum tempo. Não posso afirmar isso, mas dá para imaginar Faraó em seu trono totalmente pasmo. Que sabedoria tinha José e que genialidade! A maior autoridade política do Egito não titubeou, mas logo, apontando para José, declarou, olhando para os seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Tudo indica que todos silenciaram. Faraó estava encantado com a sabedoria de José. Tomou a firme decisão de conduzi-lo ao 2º maior posto do Egito. Seria o governador daquela terra. Este foi o momento em que Deus exaltou José. Cumpriu-se aqui a palavra de Tiago. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 7. E também a palavra de Jesus. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado.
Mateus 23, 12. Faraó disse a José: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Gênesis 41, 40. Foi um momento de glória na vida de José. De prisioneiro a governador, dá para imaginar tal coisa? Exemplos como esse demonstram que Deus é, de fato, o Senhor da história e que exalta uns segundo a sua vontade, mas rebaixa outros quando percebe que saíram de seus santos propósitos. O que me impressiona é que José era um homem de caráter. Apesar de todos os problemas e sofrimentos por ele enfrentados, José veio para o Egito numa condição humilhante, sem qualquer perspectiva futura que ele sustivesse, humanamente falando, é claro. Contudo, por incrível que possa parecer, ele deu a volta por cima de toda a situação adversa, manteve a sua fé em Deus e viveu uma vida de temor e obediência. Assim, Deus o recompensou tremendamente, e isso por si só já nos traz uma grande lição. Os grandes homens de Deus são perseverantes em servir ao Senhor e, mesmo nos momentos mais difíceis, conseguem fazer permanecer a chama da fé e da obediência.